análise aí das cartas dos papas contra o comunismo. Por acaso eu trombo uma página que me revela alguma coisa curiosa e recente. Não tão curiosa assim, né, para quem já está envolvido nesse tipo de pesquisa. Eu estou mapeando alguns massacres aí, talvez eu não consiga alcançar todos. Primeiro eu tô indo pela ideia da esfera mais próxima, né, em particular da União Soviética, antes de sair para revelar os massacres do exterior, né, no caso os cometidos mais para fora, né, no caso aqui da América Latina, das UMAPs e do Paredão e tal. E antes de partir para a Coreia do Norte ou qualquer outro lugar, estou fazendo uma limpeza revelando aí os massacres da União Soviética. E para quem for petista e estiver escutando, observar e entender, comparar as bandeiras, né? Entender o símbolo da bandeira e o que defendem, o marxismo que está por trás de toda a bandeira vermelha e o que essa bandeira representou para o mundo, quais foram as suas ações ditas democráticas, né? Mas que escondem o massacre e o genocídio, né? Acho que sempre faltou espelho para essa turma aí. E aí levantam para tentar manter um equilíbrio falso que o outro lado defende o nazismo, porque eles não têm como se defender, né? O massacre que cometeram é evidente. Inclusive aquele de comer criancinha, né? Eu até postei aí da ilha dos canibais, no caso da União Soviética, na Grande Fome lá, perto da data da Ucrânia lá, o Holodomor e coisas do tipo, sabe? Mas aí eu dou de cara com mais uma descoberta, parece que fizeram umas escavações aí, se não me engano esse ano aí, a notícia fresca isso. E aí o cara foi cavar lá o buraco lá, deu a primeira pasada, saiu o crânio, na segunda saiu o fêmur, e aí a máquina abriu lá, descobriram uma ossada lá de vala comum, né? 29 valas, se não me engano, e aí conta que, no mínimo, né, um levantamento por alto, né, as obras ainda estão no começo ainda, parece que já se contabiliza 89 mil mortos dentro dessas valas aí. E aí, só que o documento oficial é inacessível, né? Isso não é que já foi queimado, incinerado. Então vale a pena consultar a reportagem aqui na íntegra. Quem quiser aí pode averiguar aqui nas fontes. As fontes que eu encontrei aqui, mas dentre várias, né? No historydawall.com.br, da revista oeste.com e da gazetadopovo.com.br. Se não me engano, essa Gazeta do Povo deve ser alguma coisa aí dos marxistas aí. Só que agora tá meio que insustentável, né? Então eu vou chamar esse massacre de Odessa, pois foi na região de Odessa o descobrimento dessa ossada. Então vamos lá. Vala comum com milhares de vítimas de Stalin é encontrada na Ucrânia. Eu preciso saber, não é tão fácil também de fazer esse exercício, é coisa que pouco os petistas fazem. Eles estão preocupados com o aumento do gás, o aumento da carne, não acham que isso tudo, não conseguem linkar isso tudo com o partidarismo de esquerda e nem conseguem linkar o que tem a ver, qual que é o simbolismo da foice e do martelo, aquilo que eu defendo, a ideologia por trás daquilo que eu defendo, da roupa vermelha, da estrela, o que está por trás, onde começou isso, como é que isso veio parar no Brasil, quando isso começou. Por exemplo, fazendo uma simples pesquisa, você consegue verificar que antes de 22, no Brasil existia uma luta entre conservadores e liberais. Na verdade, soavam como faziam oposição, né? Os conservadores mais ao lado da coroa e com um pouco aí de ligação aí com a questão da oligarquia e com a coroa portuguesa, e os liberais um pouco mais apartados e tal, mas sempre de frente. Depois de 22 aí, quando eu falo de 22 eu estou falando do início da União Soviética declarado, e aí os partidos do PCdoB aí
né, começou com partidão aí que eles chamam, né, PCdoB, e aí foi se dividindo aí com ramificações até dar no PCO, e tantos outros do PT e tantos outros aí. Então saber linkar, saber o que essa ideologia que não acabou, que está todo aparelhado o sistema de socialista nas universidades particulares, as públicas principalmente, né, mas as particulares também. Eu que estudei em público e particular, sou vítima dessa demência aí, desse aluamento aí, sou obrigado a engolir essa lavagem, né, para tentar formar e ter o canudo, né, para prestar esse tipo de vassalagem, né. Caramba, tava aberto aqui e agora o negócio já saiu pra mim já. Que isso, agora trancaram aqui, ó. A Gazeta do Povo eu não consigo mais. Até ontem tava aberto. Que loucura, gente. Bom, até ontem tava aberto na Gazeta do Povo aqui. Eu acho que agora precisa assinar pra... Não precisa assinar. Vou precisar assinar para ter acesso, cara. Que tristeza, hein? Notícia de 27/8/2021. Que loucura, tava aberto até ontem isso. Que loucura, não vou pagar R$21,90 por mês. Vamos lá para as outras opções, que essa daqui meio que se anulou. Acho que a pessoa tem que ter... Vamos para a história que está bem resumida. É claro que tem outras fontes aí, essas coisas assim hoje em dia é impossível de conter, né? Mas vamos lá. Vala comum com ossada de milhares de vítimas de Stalin é encontrada na Ucrânia. Pesquisadores acreditam que entre 5.000 a 8.000 pessoas tenham sido enterradas no local. A outra notícia ela dizia muito mais que isso, mas vamos... Pelo menos 29 valas acho que mantém aqui, ó. Então por isso que é bom checar por várias fontes, né? Porque senão você acaba ficando vítima de fake news e coisas do tipo. Uma vala comum contendo as ossadas de milhares de vítimas do regime soviético de Joseph Stalin foi encontrada na Ucrânia. Os pesquisadores acreditam que entre 5 a 8.000 pessoas tenham sido enterradas em 29 sepulturas coletivas na cidade de Odessa. Por isso o massacre de Odessa. As execuções aconteceram no final da década de 1930. Assim como tantas as outras, o massacre de Katyn e tantas outras aí. Experimento petiste e várias. Repressão de Stalin. Então, como é que os comunistas faziam? Se você pegar o manifesto, para me dizer que eu não li nenhuma literatura dessa bosta aí, você vê... Comecei a ler aquela propriedade, a família, né, o Estado. Não concluí, mas entendi um pouco do raciocínio. Agora o manifesto, inclusive eu escrevi, tá aqui no canal, aqui, eu escrevi sobre, fui obrigado a passar por essa tortura lá na faculdade e tudo, e eu devo ter lido aquilo, sei lá, no mínimo umas 5 vezes, sabe? Eu fiz o material sobre o primeiro capítulo lá, não fiz sobre todo o manifesto, né? Quem sabe uma outra época eu volte a fazer. Eu quero também passar pelos livros oficiais do Marx. O problema todo é que quem se mete com essa coisa não sabe que para poder lidar, principalmente a questão de análise assim, análise séria, é preciso ter alguma base, né, pô? Para fazer Maquiavel lá, lógico que eu fiz a análise e depois eu comprei os livros, sabe? Eu devo ter hoje em dia, assim, sei lá, no mínimo uns 6, 7 livros de Maquiavel, assim. Ainda tá faltando ainda aquele anti-Maquiavel e tal. Para fazer a análise também por exemplo, da Utopia, do Thomas More, precisa pelo menos entender um livro sério da história da Inglaterra, para poder entender a crítica que ele estava fazendo, né, como é que funcionava a Inglaterra daquele tempo e tal. Então você precisa de ter todo assim, além do vasto estudo, precisa ter um pano de fundo, assim. Você não pega assim um estudante de ensino médio assim, vai ler o Capital, vai analisar com base em quê? No achismo, sabe? Nas impressões primárias, no baixo ventre, assim,
né? Com as emoções, eu vou com torcida, sabe? Tem que ter algum aparato assim, eu ter lido todos os contratualistas, pelo menos os 6 principais e tal, para poder julgar com apoio da própria filosofia, sabe? Mas voltando aqui, a repressão de Stalin. A descoberta foi feita durante as obras de expansão do aeroporto, segundo, agora a pronúncia é fora, Sergei Gutzaliuk, chefe da filial regional do Instituto Nacional da Memória da Ucrânia. As vítimas provavelmente foram mortas pela unidade da polícia secreta soviética de Stalin. Inclusive esse negócio da fake news, para quem não sabe, a pessoa agarra, porque no Brasil é assim, né? Tem uma narrativa no ar, tem uma situação no ar, por exemplo, mensagens falsas. Quem agarrar primeiro e pegar para si, obriga o outro lado a montar uma narrativa oposta, sabe? Então é mais uma questão de quem se coloca na frente. Por exemplo, por que a esquerda não apoiou o voto impresso? Porque o Bolsonaro pegou na frente a narrativa. Por que as pessoas da esquerda não vão contra o STF? Porque a esquerda, a direita pegou primeiro a narrativa, a esquerda acaba ficando com a narrativa contrária, e assim acontece. Então na verdade, não é a verdade que impera, é a narrativa, sabe? Então vamos aqui. Então, tava falando da fake news. O que isso tem a ver com aqui? Todo mundo sabe que eu não fiz uma pesquisa tão assim elaborada quanto a isso, mas eu creio que a NKVD, até pelo histórico lá, começou com a Tcheca e depois foi vindo e tal, mudando de nome. Acho que tem uma Tcheca e depois teve um outro nome, depois NKVD, só sei que no final terminou na KGB, inclusive Putin é um dos espiões aí da polícia secreta aí da KGB. Se não me engano também os outros também. O primeiro, depois de Stalin, ele também tinha ligações com a polícia secreta, então muitos desses aí eram membros da polícia secreta. Eles mal sabem que a polícia secreta é a maior, digamos, disseminadora de fake news, né, de falsas informações, assim. Eu não estou negando que a outra lá, na SWAT, não, que a da parte dos Estados Unidos lá, a polícia secreta deles lá também, esqueci o nome agora, não faça o mesmo que a KGB, mas tá pau a pau. Então é mais fácil você acusar os seus opositores antes que eles te acusem, sabe? Então é a narrativa que fica no ar, quem pegar primeiro. Então, por exemplo, a esquerda produz fake news e a direita pode produzir também fake news. Ainda mais com a esquerda sendo discípula, vamos dizer assim, da KGB, né, disseminadores de mensagens falsas. Tanto é que o massacre de Katyn foi ocultado, inclusive por isso que fala polícia secreta, porra. Então, com o objetivo dela sempre oculto e tal. Isso não impede a CIA lá dos Estados Unidos de cometer o mesmo erro, mas como a esquerda pegou essa narrativa primeiro, então ela se coloca como, nós somos os donos da verdade, tudo que nós publicamos é verdade, é verdadeiro, é o real, é o concreto, e tudo que o outro lado pega é falso, é duvidoso e é digno de reanálise. Então é uma disputa, um ranking aí, um jogo de narrativas. Voltando aqui, ele disse ainda que não será possível identificá-las, nem descobrir do que foram acusadas, pois esses registros secretos são mantidos na Rússia. É claro que eles não vão liberar. O que o pessoal sabe sobre o imperialismo russo, sabe? Eu que tenho investigado alguma coisinha aí, sabe? Descobri um monte de tranqueira. Olha só, no final da matéria aqui, ou quem for visitar o site que tem, prisioneiros sofreram horrores na ilha canibal de Stalin. Eu já falei sobre isso já em outro vídeo. Cidades inundadas por a Atlântida soviética. Isso aqui eu nunca vi não, cara. Isso aqui vou até guardar depois pra deixar aqui. Atlântida soviética. Que curioso, hein? Depois eu vou ver isso. Talvez eu faça algum vídeo a respeito disso. Cidades inundadas por Stalin.
Eu lembro, quando eu negócio de cidades inundadas por Estado, não sei se vai coincidir, teve um episódio lá que, pelo menos eu sabia que os nazistas faziam isso, eu não sei se tem o mesmo fim, né? Que eles deixavam regiões assim, despovoadas e com rios aí, com barragens, né? É assim que os paraquedistas de defesa, né, contra revolucionários, como é que chama lá? Tinha o eixo e tinha um outro lá, os aliados. Os paraquedistas aliados caíam nesse lugar lá, nessa área delimitada lá, eram abertas as comportas e tal, e as barragens para inundar e matar afogados os paraquedistas. Mas isso aí acabou que eles começaram desenvolvendo outras técnicas mais modernas, né, de desativação dos paraquedas e tal. Mas no começo tinha esse problema. Não sei se isso tem a ver, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. O historiador, agora é foda, hein? Alexander Babich acredita que mais ossadas devem ser encontradas no local, pois as escavações ainda estão em andamento. Estima-se que centenas de milhares de pessoas foram mortas durante a onda de repressão de Stalin contra os ucranianos. Apenas em Odessa, cerca de 8.600 foram sentenciadas à morte pela polícia secreta soviética entre 38 e 41. Sim. Continuando a gravação aqui. Agora eu nem sei. 38 e 41, 1941. Além de executar opositores, Stalin... Quando eu falo executar opositores assim, eu faço uma... Se tiver algum esquerdista ouvindo isso, eu acho bem difícil. Uma colocação aqui, você acha que o quê? Como é que era antigamente? Sabe? Discordar da opinião comunista antigamente era vala. Comecei a falar, eu não terminei. No Manifesto Comunista, nas versões atualizadas, que tem mais artigos, são mais encorpadas do que as normais, né? Eu cheguei a ler talvez umas 4 edições. Tinha uma edição gratuita lá na faculdade, entregue quase indo para lixeira. Eu destrinchei ela, depois eu comprei umas outras 3 edições depois dela. Até pelo fato da rasura mesmo, sabe? Que eu acabava lendo e rasurando e tal. Então, pelo menos, umas 3 que eu comprei, e fora essa daí. O que eu notei na versão mais atual? Tinha uns textos, inclusive eu comprei por causa disso, uns textos que não entraram nas anteriores. Um desses textos aí fala inclusive esse estímulo à ação armada, sabe? Então nada disso é por acaso, assim, sabe? Tudo são instruções da própria teoria. E lógico, né? Você vai ter assim, em cada partido os exaltados e os amenos, mas os amenos esquecem que na maioria dos casos os exaltados são os que ditam as normas, porque são os que têm mais conhecimento da teoria, né? No caso aí, vamos lá. Os opositores. Stalin também é apontado como responsável pelo Holodomor. Eu já fiz sobre isso. Eu não fiz sobre o Gula que eu estou devendo aí, na grande fome ucraniana. Estima-se que entre 1 milhão a 12 milhões de pessoas tenham morrido na Ucrânia entre 1932 e 1933 devido ao bloqueio do alimento imposto à região pelo ditador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aí a esquerda tenta distorcer isso aí, apagar, camuflar, aquela coisa toda que eles sempre fazem aí, mas não me engano não. Essa Atlântida aqui, eu vou deixar separada. Gostaria de saber qual foi o motivo, é até curioso para colocar no canal. Eu quero saber o motivo disso daqui, né? É bom colocar para agregar aqui. Eu tô mantendo aqui para ter que editar pouco, que tá foda. Como o voz é ruim assim, fica foda editar. Vamos lá. Não acabou, então o Gazeta do Povo não pode, não está abrindo. Abrimos o History, vamos só ver aqui na revista Oeste. Na Ucrânia, pesquisadores encontraram uma vala comum com milhares de vítimas de Stalin. Pessoas foram assassinadas
final da década de 1930. Cientistas encontraram restos de mortais de, né, cara, não é 82, não é 82 mil, não. Que seja uma pessoa, pô, que sejam duas, que sejam três, sabe? Não importa a quantidade de pessoas, não importa a intenção, o que está por trás, qual a intenção. Foram mortos por quê? Que crime cometeram, sabe? Crime de não aceitarem o socialismo como uma ideologia política? Isso é justificativo para matar? Que seja uma pessoa, sabe? E as pessoas, a mimiseira da esquerda aqui falando de tortura no Brasil, sabe? Escondendo, é falta de comprar um espelho e se olhar, sabe? 8.600 pessoas aqui que corresponde a outra mensagem, não. Acho que isso está confirmado, sim. Pelo menos nessas três fontes aqui, para não acusar depois de fake news esses canalhas aí de mentirosos aí. 8.600 pessoas em 29 valas comuns, isso está igualzinho na outra matéria, localizadas em Odessa, na Ucrânia. Os pesquisadores informaram se tratar de vítimas do ex-ditador da União Soviética, Joseph Stalin. Meu filho, o Joseph Stalin só estava seguindo o manual lá de Marx, sabe? Ele não fez nada pela mentalidade. Inclusive, o pessoal que defende assim, que personalista, né? Existe uma diferença do personalismo de um líder, digamos, isolado, assim, né? E personalismo de um líder que é apenas um rosto de movimento inteiro, né? Uma ideologia inteira, que no caso do Lula. Então sai o Lula entre o outro, mas a ideologia continua a mesma. Assim. Ela só vai parar quando ela conseguir, a revolução for efetivada. Então, muito diferente do conservadorismo, que tem a vida como ela é, né? As coisas como elas são e o tempo na sua normalidade, né? Diferente dos marxistas que tentam avançar com relação do tempo, não? Superar o tempo, né? Acelerar o processo das coisas para que a revolução cada dia se aproxime mais. Os óbitos ocorreram durante o grande expurgo, quando 750 mil foram assassinados a mando do governante da extrema esquerda no fim dos anos 1930. Na sexta-feira de 27, Sergi Gutissaliuk, chefe da filial regional do Instituto Nacional de Memória Ucraniana, explicou à agência de notícia AFP que é impossível reconhecer a identidade das pessoas, visto que os documentos da época são sigilosos e mantidos em Moscou. A papelada nunca, abre aspas, a papelada nunca será entregue a nós sob o atual governo da Rússia, disse Gutissaliuk. Sei lá se é assim. Alexander Babich, um dos pesquisadores envolvidos na descoberta das sepulturas, afirmou que o número de vítimas podem ser ainda maior, já que as escavações ainda estão em andamento. Segundo a estimativa dos historiadores, cerca de milhares de ucranianos foram presos em campos de trabalho forçado. A gente já fez sobre isso nos gulags, ó. Não fizemos ainda não sobre os gulags, não, mas já falamos, ó. Durante a ditadura de Stalin e por aí vai, sabe? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa aqui. Da posição russa, descreve sua vida na prisão. Chanceler. Isso aqui é legal, hein? Líder da oposição russa descreve a sua vida na prisão. O principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, contou ao New York Times os detalhes da sua vida como prisioneiro da colônia penal número 2, na cidade de Pokrov, após uma tentativa de envenenamento. O regime de Vladimir Putin conseguiu sua condenação. E o desmantelamento do seu grupo político. Olha só, não pode. Os opositores foram perseguidos. Isso aqui eu também vou deixar para outro dia. Essas coisas assim tem que ser desveladas, cara. Por quê? Porque senão vai sempre continuar a mesma narrativa besta, idiota e oportunista
taxar os Estados Unidos como os vilões da história e a Rússia como o movimento socialista como os grandes libertadores. Mas é engraçado que há pouco tempo a esquerda esquece que a Inglaterra, quando ela estava de joelhos, na França já tinha caído, foram mendigar ajuda dos Estados Unidos. Se não fosse esse acordo entre Inglaterra e Estados Unidos, hoje agora provavelmente estaremos todos falando alemão, né? Ah, não, mas foi a Rússia que tomou. Mas é lógico, logisticamente a Rússia é na esquina da Alemanha, né? Se não for uma fronteira, assim, não me recordo do mapa, assim, claro, assim, acredito que até é fronteira, né? Mas aí eles querem comparar a logística americana com a logística russa. É uma questão de tempo e de logística, não é uma questão de desejo, não. E a último comentário também é a questão das direitas, né? Ah não, você levanta o Estado que tem socialismo no nome, né? Na questão de Hitler lá, que com certeza se inspirou nas revoluções do próprio socialismo, tanto é que tem socialista no nome, mas colocar ele na pecha de extrema direita e querer criar laço de vínculo com o Brasil, como se existisse, se a direita do mundo tivesse aceitado a direita fake de Hitler, né? Como se a direita do Brasil não tivesse ido na Itália combater contra os fascistas, né? Como se a direita do Brasil e do mundo não fosse derrotar a suposta direita da Alemanha, né? Como se o nazismo não tivesse alguma chance de retorno, tivesse algum resquício ainda. São narrativas que muito mais escondem, né? Evitam esse olhar do espelho, esse reflexo do espelho da autocrítica da esquerda do que qualquer outra coisa. Acho que já falei já o bastante já. Acho que eu nem vou editar esse vídeo, não vai não ser com esse vídeo.